Boa noite, bem-vindos ao nosso curso de Introdução aos Apócrifos do Antigo Testamento. O Novo Testamento é o próximo, tá? Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Mas hoje eu gostaria de trazer uma introdução à introdução, né? É uma aula aí que nós vamos estabelecer alguns conceitos importantes e localizar a literatura apócrifa dentro do seu contexto histórico, tá? Por que os apócrifos foram escritos, dentro de que cenário histórico, em que língua, com que teologia, talvez, ou com que visão de mundo os escritores apócrifos, eles deixaram registrado as suas impressões e os seus registros, que são registros muito importantes aí, que dão um testemunho muito legal sobre como se vivia, né, e como se compreendia muitos aspectos da fé, principalmente no contexto judaico, que são meio que ofuscados pela, vamos dizer assim, pela visão mais oficial, né, pela doutrina, pelo texto canônico mesmo. E esse tipo de documento aí é muito rico para a gente analisar a forma de crença, né, do povo de Israel, dos judeus particularmente, naquela situação. Então, bem-vindos a todos, nós vamos aí seguindo aí a nossa apresentação, né? Primeiro, deixe-me me apresentar, né, para quem não me conhece, e sem me conhecer, né, eu tenho o prazer de tê-los aqui, né, talvez seja um risco, né, mas deixa eu me apresentar para vocês primeiro. Eu sou o Paulo Won, sou bacharel em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, mestre em Divindade pelo Seminário Teológico Servo de Cristo e mestre em Teologia pela Universidade de Edimburgo, né. Atuei no mercado financeiro por 10 anos e, concomitantemente a isso, eu servi a algumas igrejas e atualmente estou aí na igreja presbiteriana aqui da minha cidade de Cuiabá. Eu sou paulista de nascimento, estou aqui em Cuiabá há 1 ano e 9 meses. Eu ensino teologia nas áreas bíblica e sistemática no Servo de Cristo, onde eu regularmente dou aula desde 2016, e sou professor visitante de vários seminários, né? Agora, com a pandemia, a demanda até aumentou, muitos seminários aí demandando aulas online, e a gente tem ajudado como a gente pode. Eu sou criador e editor-chefe do portal Exegese Bíblica, exegesebiblica.com, que é um portal de análise de estudos bíblicos, e sou marido da Juliana, pai de 3 lindos meninos aí, tá? Então, eu acho que com isso vocês têm uma visão aí mais ampla do meu ministério. E também, né, para quem quiser me conhecer mais, nós temos aí o canal aberto nas nossas redes sociais e também no YouTube, né, onde principalmente a gente tem feito um trabalho lá de difusão aí de conteúdo teológico para todos, né, para todos vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, vamos seguir na nossa passada aí normal, né? Eu queria apresentar primeiro as partes técnicas aqui no nosso curso, começando pela metodologia, né? O curso está estruturado em 6 aulas, de mais ou menos 1h20 cada, ministrado por meio do Google Meet, que é a ferramenta que nós estamos usando no momento. Nós queremos priorizar a participação ao vivo de vocês, então, para quem puder, né, é lógico, quando um curso assim, durante uma semana inteira, nós temos dificuldades com algumas pessoas que não conseguem participar, eu mesmo não consigo fazer a semana inteira, por isso que eu dei uma quebrada, mas na eventualidade de você não poder participar, as aulas estarão gravadas e disponíveis para vocês. Amanhã mesmo vocês vão receber o link dessa aula, tá, que vai estar num link fechado lá no meu canal do YouTube, e você vai ter uma semana para você poder assistir e reassistir, né, se você quiser, ou, né, se você quiser baixar também o vídeo, fique à vontade. Mas eu gostaria que, no que for possível, você pudesse participar, porque aí você consegue fazer pergunta, você consegue interagir com o conteúdo, é algo muito legal, né,
No curso que nós fizemos aí da Didaquê, a integração e o fluxo de participação dos alunos foi muito bom, e eu incentivo todos vocês a participarem também, né? Muita gente não faz pergunta porque acha que a pergunta é boba, não existe pergunta boba, né? Boba é não fazer pergunta e morrer com a dúvida, né? Toda pergunta é válida, e a sua pergunta, com certeza, é a pergunta de mais 3 pessoas que também não têm coragem de fazer pergunta. Então é melhor todo mundo fazer mesmo, que aí todo mundo fica bem, a gente consegue conversar e consegue dar um fluxo. Não fica só eu falando, entendeu? Que é algo relativamente aí entediante. Continuando aí a nossa exposição da metodologia, apenas os alunos que participarem ao vivo das 5 das 6 aulas receberam certificados de participação. Então, eu estou aqui marcando a presença de todo mundo, e se você tiver 5 presenças ao vivo, você vai receber o certificado de participação. Os alunos devem fazer a leitura prévia do texto indicado. Então, pessoal, daqui a pouco a gente vai falar da bibliografia, mas é muito importante, né, você ler a literatura que é proposta. Tem alguns livros que são longos. Livro que é longo, você pode até deixar de ler, mas livro que dá para ler assim, que é facinho, é bom você ler porque vai ajudar no curso, vai ajudar até na própria compreensão das informações que eu tenho para passar para vocês, e vocês vão poder tirar, eventualmente, dúvidas, tá? Então, essa semana e a próxima semana são 2 semanas aí para você fazer a sua devocional nos livros apócrifos. Olha só que legal, né? Algo meio obscuro, talvez, para algumas pessoas, mas é um exercício muito bacana, é um exercício muito legal. Então, faça as leituras aí do texto que é indicado a vocês, e além da exposição, nós esperamos, sinceramente, que haja participação com perguntas e questionamentos. Certinho? Nossa bibliografia, nós temos 2 livros. Deixa eu primeiro falar para vocês o seguinte, né? Nós não temos muita bibliografia relacionada aos livros apócrifos do Antigo Testamento. Pode parecer engraçado, mas nós não temos, tá? Nós temos muito mais coisa produzida relacionado aos livros canônicos do que os livros propriamente apócrifos. Esse livro que vocês estão vendo, né, que é do L. Rost, Introdução aos livros apócrifos e pseudepígrafos do Antigo Testamento e aos manuscritos de Qumran, é um livrinho relativamente curto, né, antigo, mas que dá uma boa apanhada geral em termos de introdução de cada livro apócrifo e também dos livros de falsa autoria, que são os pseudoepigráficos, certo? Então, esse é um livro que, se te interessar, ou se você tiver um interesse um pouquinho a mais, você poderá adquirir, né? Eu nem sei se esse livro deve ter na Amazon, mas a minha versão que eu tenho é uma versão antiga, deixa eu ver até o ano que esse aqui. Deixa eu ver aqui. 1980, olha só, 80. O livro até antes de eu nascer, tá aqui. E outra literatura básica, esse é a literatura básica mesmo, porque é texto primário, é a Bíblia de Jerusalém, tá? Se catatal aqui. A Bíblia de Jerusalém, é lógico, é maior do que a Bíblia protestante, porque tem mais livros, justamente os livros apócrifos. Geralmente se diz que a Bíblia de Jerusalém tem uma tradução boa, e é verdade, tem uma tradução muito boa, tá? E é um benefício tê-la, porque você vai ter à mão todo o conjunto de livros apócrifos do Antigo Testamento, e é baseado nessa versão que nós vamos explorar individualmente os textos que nós temos aí dentro da nossa ementa, tá certo? Se você não tiver a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia na versão Ave Maria também está disponível online, né? Você pode buscar. Então, na internet tem textos, tá? Não a de Jerusalém, mas tem textos de outras traduções católicas que também trazem o mesmo conteúdo. Em termos de tradução pode variar, mas o conteúdo é relativamente o mesmo. Então, isso aqui é um bom investimento para você ter, até para você poder estudar a Bíblia de uma maneira muito mais comparativa, né? Comparando aí as traduções, as versões e etc. Certinho? E a ementa do curso, o que nós vamos estudar? Então, nós temos todos os temas das aulas aqui discriminados junto com seus respectivos horários.
O horário usual para a nossa aula começa às 9, horário de Brasília, tá? Eu só vou pedir licença para vocês para no dia 21, agora sexta-feira, nós começarmos a aula um pouquinho mais tarde. Por quê? Porque eu tenho culto na igreja, né? Então eu tenho que cuidar da transmissão do culto lá, e o culto até termina antes, mas para eu poder chegar em casa e me preparar para a aula e fazer sem ficar ofegante, pelo menos no dia 21 eu peço a licença para vocês para a gente começar às 22 horas, horário de Brasília. Fora esse dia 18, 19 e 21, são os dias dessa semana, 25, 26 e 28, semana posterior. Na aula 1, nós vamos ver a introdução aos livros apócrifos, especificamente situando esses livros dentro do período intertestamental e também explicando conceitos básicos relacionados ao cânon, tá certo? Eu tô falando aqui, mas eu percebi que eu não tô compartilhando a tela com vocês, né? E eu tô presumindo que vocês estão vendo a tela, olha só. Então, deixa eu já colocar aqui, agora sim, né? Todo mundo vai estar vendo o que eu estou apresentando, não é verdade? É isso? Todo mundo está vendo agora, né? Agora sim, ficou claro, né? Todo mundo estava meio que abstraindo um monte de coisa, mas esse é o conteúdo nosso. Aula número 1 é essa, nós vamos dar uma introdução, como eu disse. Aula número 2, nós temos aí, na verdade, eu troquei, tá? Na aula número 2, nós vamos ter primeira e segunda Macabeus, porque vai dar um overview histórico, tá? Para nós situarmos outros livros. Então, a aula 2 vai ser primeira e segunda Macabeus, a aula 3 vai ser o livro de sabedoria de Salomão e Eclesiástico, que são livros relativamente grandes dentro do cânon, dentro dos apócrifos. Aula de número 4, nós temos a literatura profética, né? Baruque, carta de Jeremias. Aula de número 5, aí sim, Tobias e Judite, e adições, né? Nós temos 2 adições, né? De Esther e Daniel, certo? Deixa eu permitir a entrada de alguém aqui. Quinta aula, Tobias, Judite, adições a Esther e Daniel, e sexta aula, Esdras, né? Não é o Esdras normal, é o Esdras apócrifo, né? É o chamado terceiro Esdras, né? Ou segundo Esdras. A gente vai entender esse tipo de denominação. Oração de Manassés e o Salmo 151. Sabia que tem o Salmo 151? Quem sabia da existência do Salmo 151? Né? Você fala assim, mas 151 fica estranho, porque não é redondo, né? Salmo 151 é um salmo apócrifo, cujo tema era o único tema que faltava no Salmo de Davi, que é o salmo que Davi cantou quando ele venceu Golias. Esse é o que faltava e nos apócrifos tem. Então nós vamos falar dele mais para frente. Beleza, pessoal? Até aqui nós analisamos aí brevemente o conteúdo da nossa aula, todas as partes mais logísticas e partes mais técnicas. De vez em quando, em alguns momentos da nossa aula, eu vou perguntar para vocês, quem tem dúvida para perguntar. Eu tenho notado que esse esquema é melhor do que simplesmente deixar que as pessoas façam perguntas ao longo da aula, me interrompendo, porque isso pode trazer uma série de ruídos. Então, em algumas partes da aula, eu vou parar, até para eu respirar um pouquinho, e perguntar para vocês, quem tem pergunta. Aí, nesse momento, você pode fazer a pergunta que você guardou para fazer, e vai ser exatamente esse momento. Se alguém tiver alguma dúvida relacionada ao andamento do curso, pode fazer neste momento, que eu vou tentar responder a sua questão. Alguém tem alguma pergunta? Não tendo perguntas, tá? Então vamos para o nosso conteúdo, que é a aula de número 1. Introdução aos livros apócrifos, ou período intertestamental. Quem sabe quem é o cidadão que está nessa figura? Alguém sabe quem é que está aí? Alexandre. Isso, Alexandre III, também chamado de Alexandre o Grande, e também chamado Alexandre Magno, né? Filho de Filipe II, o grande conquistador
do Império Greco-Macedônico, e ele é uma personagem muito importante, a gente vai saber o porquê disso daí, nessa explanação que eu gostaria de fazer agora sobre o período intertestamental. Talvez você conheça bastante coisa sobre o período intertestamental, mas eu gostaria de analisar esse período à luz dos livros apócrifos. Por que que isso é importante? Porque os livros apócrifos vão ser escritos justamente dentro do período intertestamental. Nenhum apócrifo foi escrito antes ou no mesmo período dos livros bíblicos do Antigo Testamento. Tá? São todos posteriores à redação de Malaquias e quase todos anteriores à redação do Novo Testamento. Então, estão naquele limbo, né? A grosso modo, nós podemos considerar que os apócrifos foram escritos entre 200 antes de Cristo e 100 depois de Cristo, tá? Então, é esse momento aí em que nós temos graves crises, mudanças muito bruscas em termos de cosmovisão, em termos de história, que vai fazer com que os judeus que estão vivendo nessa época façam diversos questionamentos e interpretem a sua própria religião, à luz da lei de Moisés, à luz dos seus costumes, de uma forma, em muitos momentos, diferentes daquilo que nós temos no Antigo Testamento. Então, a religião do Antigo Testamento era uma coisa. Destruiu-se o templo, o povo foi para o exílio, voltou do exílio, o povo já voltou diferente, tá? Então, o enfoque vai ser diferente e a gente vai entender por que disso nessa aula. Primeiro vamos ler, né, gostaria de ler com vocês o prólogo do livro de 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 1 a 9, que vai nos localizar e vai localizar o grande contexto histórico dentro do qual nós temos os acontecimentos e os registros da literatura apócrifa. E diz o seguinte: depois de Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, se ter tornado rei da Grécia, saiu de seu país, a terra de Quitim, e derrotou Dário, rei dos persas e dos medos, tornando-se assim também rei da Pérsia e da Média. Alexandre participou em muitas batalhas, arrasou fortalezas e matou reis pela terra. Ele foi até os lugares mais distantes do mundo e saqueou as riquezas de muitos povos. Quando já não havia mais países para conquistar, envaideceu-se, o seu coração encheu-se de orgulho. Organizou um exército muito poderoso e conquistou províncias e nações, e os governantes destas eram forçados a pagar-lhe impostos. Depois de tudo isso, Alexandre ficou doente e ficou a saber que ia morrer. Reuniu seus generais mais famosos, que tinham sido educados com ele desde criança, e ainda em vida dividiu entre eles seu reino. Alexandre foi rei durante 12 anos e morreu. Depois da sua morte, os seus generais começaram a governar, cada um no seu território que tinha recebido. Todos foram coroados como reis, e os seus descendentes também governaram como reis durante muitos anos, e trouxeram muita miséria para o mundo. De acordo com a tradução da Bíblia de Jerusalém, a terra se encheu-se de maldade, de pecado. Então, essa é a grande introdução histórica que a literatura de Macabeus vai fazer, e nós vamos ver isso amanhã, mais detalhes da literatura de Macabeus, mas um primeiro fato que fica evidente aqui é que a literatura do intertestamental vai lidar com dados que não estão presentes, dados históricos que não estão presentes nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, por narrar algo que acontece no limbo, né, entre esses dois testamentos, num período aí histórico de quase 200 anos, isso dá 2 séculos. Então, todos os apócrifos podem ser localizados dentro do grande contexto, aonde nós temos aí o domínio grego-macedônico sobre todo o mundo conhecido ocidental, que é o mundo chamado de Mediterrâneo. Então, o Antigo Testamento, ele termina, né, efetivamente em 2 Crônicas 36, 23, 22 e 23. Aí você pode me perguntar o seguinte: mas 2 Crônicas não é o último livro do Antigo Testamento. É o último livro do Antigo Testamento no original hebraico.
Malaquias vem antes, Segunda Crônicas vem depois, é o último livro, é o livro que fecha historicamente o cânon judaico, que é o cânon do Antigo Testamento. E se nós formos ver, entre Segunda Crônicas 36, 22 e 23 e Malaquias 4, 1 a 6, que é o último livro dentro da nossa contagem, né, dentro do nosso cânon protestante, e aquilo que é narrado, por exemplo, em Lucas 2, 1, 2, Lucas 3, 1, 2, que são localizações históricas a respeito do nascimento de Jesus, nós vemos um grande hiato entre essas duas porções, né? Um hiato histórico que compreende um período de 4 séculos. E 4 séculos, meus irmãos, é muito tempo. É tempo suficiente para o mundo ser transformado do avesso várias vezes. E a grande pergunta é, por que a Bíblia se ausenta ou se abstém de falar desses 4 séculos? Né? Pelo que nós temos como evidência até do próprio Novo Testamento, não há voz profética depois de Malaquias, não há voz, por exemplo, de inspiração, né, uma voz de autoridade, de palavra nesse tempo. E é justamente nesse tempo que nasce esse tipo de literatura que nós chamamos de apócrifo. Olha só, né? Segunda Crônicas 36, 22 a 23. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for o seu povo, que suba a Jerusalém e o Senhor seu Deus esteja com ele. Estamos falando de eventos anteriores à tomada de poder de Alexandre. É a parte final do Antigo Testamento. E Malaquias vai dizer, em termos proféticos, sobre a expectativa divina do profeta Elias. Né? Aqui é uma figura de linguagem, não é o profeta Elias nem em pessoa nem reencarnado, mas é alguém que representa o profeta Elias, que vem no poder de Elias. Está falando especificamente de quem? Está falando especificamente de João Batista, né, que assume esse mistério. Posto esses dois textos, nós temos um hiato muito grande com o que o Novo Testamento vai nos apresentar como referencial histórico inicial. Lucas 2, 1 e 2 vai dizer: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. E o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E em Lucas 3, 1, 2, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Na última vez que a palavra do Senhor havia vindo, foi com Malaquias 4. E a próxima vez que a palavra profética de Deus é manifesta é por meio do ministério de João Batista, filho de Zacarias. 400 anos decorreram-se nesse período. E nós temos um hiato muito grande, porque o Antigo Testamento ele termina com o relato do domínio persa. O Novo Testamento começa com o relato do domínio romano. Nós temos uma peça muito importante que tem que ser encaixada na ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, que é todo o desdobramento ocasionado pelo domínio e pela difusão militar, política e cultural dos gregos, dos greco-macedônicos, capitaneados primeiramente por Filipe II, que vai começar todo o movimento de unificação das polis gregas, e culmina-se em Alexandre III, que é o Alexandre o Grande, que vai construir até então o maior império que o mundo já conheceu, que vai abocanhar praticamente todo o mundo mediterrâneo conhecido e vai parar às portas da Índia, de onde, né, para onde o Alexandre o Grande não conseguiu entrar. Império maior que esse, só os impérios mais sucessivos, né? O Império Mongol foi um império extremamente grande. O Império Britânico é o império onde o sol nunca se põe, porque aonde o sol nascia tinha uma porção de terra sob o domínio britânico. Mas antes disso, o território que Alexandre abocanhou
Uma idade tenra. Alexandre vai morrer com 30 e tantos anos, quase a mesma idade de Jesus Cristo, e ele faz algo que é sem precedentes históricos, né? Então você veja que, embora não haja a voz profética, você vai ver que o mundo foi cuidadosamente preparado para que se fizesse essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e para que no Novo Testamento o Senhor Jesus pudesse vir, e a partir do momento que ele vem, morre e ressuscita, a mensagem dele vai correr como um rastilho de pólvora por todo o mundo. E qual que é o grande combustível, qual que é a pólvora para que o evangelho tomasse velocidade e invadisse todo mundo conhecido? É a cultura grega, é a língua grega, por meio da qual o Novo Testamento vai ser escrito, né? Essa língua que já, na época de Jesus, já havia se transformado em língua franca do mundo. Então nós temos um breve histórico, né? Nós não vamos gastar muito tempo aqui, desde a queda do Reino do Norte, Israel, 722, Sargão II da Síria arrebenta com Samaria, o Reino do Norte deixa de existir, 150 anos aproximadamente depois cai o Reino de Judá, que é o Reino do Sul, Nabucodonosor, rei do Império Neobabilônico, destrói todas as coisas, leva o pessoal para o exílio, Ciro Grande, que é o imperador Medo-Persa, e já tem uma transição de impérios, libera todo mundo para voltar, e aí nós temos a queda desse Império Medo-Persa, 330 a.C., Alexandre o Grande e o Império Grego-Macedônico. Então nós temos o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Mas é importante a gente não perder de vista essa transição, porque essa transição vai ser muito importante como um cenário dentro da qual os apócrifos vão ser desenhados e concebidos. Então, aquela página em branco que separa o Antigo Testamento do Novo é um testemunho silencioso de quase 400 anos. E durante esses 400 anos, o mundo experimentar uma transformação nunca antes vistas na história da humanidade, ou seja, o aparecimento e a desintegração de um dos impérios mais poderosos, fascinantes e, ao mesmo tempo, efêmeros que já existiu, que foi o Império Grego-Macedônico. O Império Grego-Macedônico durou quanto durou o reinado de Alexandre. Então, é um império que aumentou muito rápido, mas que também teve a sua crise muito rápida, e Alexandre era o personagem principal que dava coesão para todas essas coisas. A Grécia não é muito citada no Antigo Testamento. Nós temos uma citação, por exemplo, em Daniel 8:21, Daniel 10:20, 11:2 e Zacarias 9:3, profetas posteriores que vão vislumbrar a ascensão desse império violento. Os oráculos e visões do profeta Daniel já previam o advento desse superimpério. Entretanto, a depender do nosso cânon, o cânon protestante, seria virtualmente impossível compreender todo o desenvolvimento do judaísmo, o que eu chamo de JST, é o judaísmo do Segundo Templo, que é o judaísmo contemporâneo a Jesus, e todo o desenvolvimento posterior do judaísmo depois da destruição do templo em 70 depois de Cristo. Então, compreensão desse momento é fundamental para você ver como que o Novo Testamento vai se desenvolver, e a partir do Novo Testamento, como que judeus e cristãos vão tomar rumos diferentes na sua compreensão das Escrituras, da lei e etc. Então é um momento, embora em que a Bíblia se abstém de contar, essencial para a gente entender porque as coisas estão acontecendo da forma como o Novo Testamento nos narra. Então, a queda de Jerusalém, né? Vamos começar dessa transição, né? A leitura dos livros históricos, particularmente de Reis e Crônicas, nos revela a decadência moral tanto do Reino do Norte, Israel, quanto do Reino do Sul. E a própria Bíblia hebraica elenca entre os principais motivos para a destruição desses dois reinos a idolatria. A idolatria, meus irmãos, é o pecado da desgraça do povo de Deus no Antigo Testamento. Porque decorrente da idolatria tem toda a degradação moral que o povo experimenta, né? Porque as religiões ao entorno de Israel eram religiões de fertilidade,
que faziam uso da imoralidade, até em aspectos sexuais, para nutrir a sua religião. E quando Israel adota esses padrões, Israel mesmo quebra a aliança que foi feita com Deus, até que em 722 o reino de Israel cai nas mãos do Império Assírio, e Judá cai, consequentemente, depois de um século e meio, aí, onde toda a elite, a classe educada, a nata da então sociedade judaica são levados cativos para a Babilônia, onde se estabelecem. Tá? Temos a destruição do templo de Jerusalém, que trouxe sérias consequências para os judeus. Olha, você já imaginou? Vamos pensar o seguinte: qual que é a base da adoração judaica? É o templo. Você só pode sacrificar no templo. Você só pode levar suas ofertas para o templo. O sacerdote só pode ministrar no templo. Aliás, a presença de Deus se manifestava no templo. E o que acontece quando esse templo é destruído? Rui, né? Cai toda a base da própria religião judaica. Então, os judeus, olha só o drama desse negócio. Os judeus estão sem terra. Os judeus estão sem religião. Os judeus estão ameaçados em sua identidade. Qual que é a reação que os judeus vão assumir? Essa é a grande questão que os apócrifos vão levantar, especialmente a literatura dos Macabeus. O que é ser judeu em tempos como esses? Em tempos onde eu não tenho nada que me vincule a algo concreto ligado ou à minha identidade, ou à minha religião, ou à minha terra. Então é uma crise, assim, sem precedentes, que é uma crise ocasionada pelo juízo de Deus em relação ao pecado do povo, mais uma crise que os judeus contornam, né? Não há povo mais resiliente que o povo judaico na história da humanidade, porque o povo judaico passou por literalmente todo tipo de tentativa de destruição e sobreviveu, né? E sobreviveu, e tem sobrevivido até hoje. Então o templo era considerado como o lugar da habitação de Yahweh. Todos os sacrifícios e celebrações litúrgicas importantes eram centralizados naquele lugar, e sem o templo, a casta sacerdotal, ou seja, o grupo de sacerdotes, os levitas, perderam até a sua razão de ser. Porque os levitas foram chamados para quê? Para cuidar do templo. Sem templo, o que eles vão fazer? Né? A destruição do templo também significou o questionamento da existência dos judeus como nação, uma vez que o maior símbolo da garantia dos judeus como povo eleito e protegido por Yahweh havia sido destruído. Os judeus gozavam de uma aliança com Deus. E qual que era o símbolo dessa aliança? Era o templo onde a glória de Deus se manifestava. Ora, o templo não existe mais. E o que os judeus fazem com a aliança? Como que os judeus vão encontrar esse vínculo? Tá percebendo como que a história é complicada, né? Como que a gente tem uma visão muito simples dos judeus do Novo Testamento. Não, esses judeus são hipócritas, esses judeus são isso, aquilo, Jesus vai descer o porrete neles, é verdade, Jesus vai descer o porrete em todos eles, mas há todo um desenvolvimento histórico do porquê os judeus chegaram naquela situação. E é muito importante a gente pegar esses ganchos da história para nós entendermos bem o porquê que certos líderes religiosos mereceram receber de Jesus a classificação de hipócritas, por exemplo. Então, nós temos aí o exílio babilônico, né? Foi um período em que os judeus repensaram à luz de todo o que ocorrera sobre o seu relacionamento com Yahweh e a sua posição em relação à Torá. Se tem uma coisa que os judeus vão aprender na sua jornada no exílio, de aproximadamente 70 anos, um pouquinho mais, talvez, eles vão aprender que eles não podem idolatrar. Então, essa lição, a partir do exílio, nunca mais, você pode ver na história, nenhum judeu vai fazer a mesma loucura de idolatrar, porque eles sabem o que Deus pode fazer em termos de castigo e punição. Então, os judeus não têm mais problema com idolatria a partir de então. Tá? Então foi justamente nesse momento histórico que consolidou-se uma visão de que o exílio era um castigo divino ocasionado pela idolatria e quebra da aliança com Yahweh.
sem o templo e longe da terra prometida, os judeus tiveram que adaptar-se ao seu novo contexto, onde foram compulsoriamente inseridos, e também remodelar a sua vida religiosa sem os dois grandes baluartes do judaísmo até então, que é o templo e a terra. Então é um exercício de adaptação que os judeus tiveram que fazer. Bom, o judeu não pode sacrificar, porque não tem templo. Então o que o judeu vai fazer no lugar? Guardar a lei. E aí que tá, porque para um fariseu era tão importante a guarda da lei. E aí que tá, porque para um fariseu era tão importante a questão da tradição. Por quê? Foram elementos que foram tomando o lugar daquilo que eles não poderiam mais fazer diante de Deus e que, de alguma maneira, mantinha viva a religião dentro deles. O movimento farisaico, por exemplo, não começou com um bando de hipócritas. Não, o movimento farisaico foi um movimento extremamente importante, poderoso e piedoso no seu nascedouro, mas que foi se desvirtuando ao longo do tempo. Tá? Então, o que finalmente mudou a sorte dos judeus foi a vitória dos Medo-Persas sobre os neobabilônios em 539 a.C., quando o Império Medo-Persa então entra em cena como principal potência e uma nova política em relação aos povos dominados é colocada em ação. Esse que vocês estão vendo aí é Ciro Grande, que vai implementar uma política de tolerância. Por isso que Ciro vai falar para o pessoal voltar para reconstruir o templo. Por quê? Porque os persas tinham uma política de dominação dos povos mais aberta e mais tolerante. Eles incorporavam para si os deuses das nações. Eles traziam até os deuses como seus aliados. E é esse o propósito de Ciro ter liberado o pessoal para ir reconstruir o templo. Porque reconstruindo o templo, né, é como se os judeus tivessem uma confiança, né? Os judeus, o Ciro tivesse um crédito em relação aos judeus para que os judeus pudessem votar e praticar as suas religiões ancestrais, né? Que no caso é relacionado ao templo e à observância das leis de Moisés. Os livros de Esdras e Neemias narram os episódios envolvendo a volta de parte dos judeus à Palestina, a reconstrução do templo com Esdras e a reconstrução turbulenta das muralhas de Jerusalém com Neemias. E, finalmente, o estabelecimento de uma ordem social pautado na Torá, em que os judeus fizeram um trabalho de segregação do restante dos habitantes pagãos e daqueles que eram fruto de mistura étnica. Então, os judeus voltam já decididos a manter a sua identidade como judeus. E como se mantém a identidade étnica de um povo? Não se misturando com os outros. E por isso que Esdras e Neemias vão ser tão duros com a questão de casamentos mistos. Até quem já havia casado, Esdras manda se separar, para manter esse padrão de pureza étnica. É nesse contexto que vai sair e vai ser o nascedouro das grandes querelas que os judeus têm com os samaritanos. Porque os samaritanos são um povo de mistura, é a mistura. Lembra que em 722 a Samaria caiu nas mãos dos assírios? Os assírios vão trazer um monte de gente de vários lugares para colonizar Samaria. E Samaria vai ser habitada por israelitas que vão se misturando com outros gentios e vão produzindo uma raça misturada, que aos olhos de um judeu piedoso era algo abominável, e é por isso que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Era questão racial, né? Era questão de mistura étnica, que significava, dentro do contexto do judaísmo, algum grau de impureza cerimonial. Esdras e Neemias e o contexto final desse Antigo Testamento é fundamental para nós entendermos da onde que nasce a preocupação, né, expressa nos documentos apócrifos. Então, esse é uma das épocas mais interessantes que nós temos em termos de riqueza, que é o período intertestamental. E a grande questão que surge é: o que torna uma pessoa judia? Né? A questão da restauração da identidade dos judeus como povo começou a aflorar.
o que que me faz judeu se eu não tenho templo? Ou o que que me faz judeu nessa situação louca que eu estou vivendo? O que me faz judeu depois que tudo aconteceu e as coisas estão voltando ao normal? É um questionamento muito presente dentro dessa literatura. Como que os judeus se comportaram durante a dominação medo-persa? Durante a vigência do domínio do Império Medo-Persa, a religião judaica passou por importantes transformações. A ausência do templo e de todas as reações ocasionadas pelo exílio de décadas fez com que a prática religiosa judaica posterior se desenvolvesse de uma maneira bem rápida. Era o início do que os estudiosos costumam chamar de judaísmo do Segundo Templo, que é uma coxa de retalhos de várias formas de prática religiosa. Porque o judaísmo, nem na época do Antigo Testamento, e tampouco nessa época posterior, não era algo coeso. Né? Não era algo coeso. Muitas pessoas tinham compreensões diferentes sobre Deus, sobre o Deus de Israel. E é um dos motivos porque o problema da idolatria nunca foi resolvido no Antigo Testamento. Porque não havia coesão. Né? Não havia uma linguagem única de comunicação da religião. Tanto no tempo do judaísmo segundo templo, até porque nós temos várias facções defendendo a sua primazia. Nós temos aí o aparecimento dos essênios, dos fariseus, dos saduceus. É tudo coisa dessa época. Se a gente não entende essa época, a gente abre o Novo Testamento e começa a ver os fariseus. Mas de onde surgiu os fariseus? O Antigo Testamento não fala dos fariseus, nem dos saduceus, essênios nem tão pouco. Né? O Antigo Testamento inteiro tem 5 ou 6, 7 citações expressas ao diabo e a Satanás. Abre o Novo Testamento, você tem que tampar porque começa a pular demônio para tudo quanto é lado. Da onde surgiu tanto demônio assim na virada de um testamento para o outro? Já fez essa pergunta para você? O conhecimento foi se aflorando, né? A revelação foi se mantendo de uma forma progressiva e a mudança começou a acontecer. Você está vendo aí as ruínas da sinagoga de Cafarnaum, que é uma cidade importante da região da Galiléia. Provavelmente Jesus esteve nessa sinagoga, né? Que nós estamos vendo só as ruínas. E a primeira grande inovação que acontece durante esse tempo aí foi a criação de pequenos centros de reunião de cunho didático e religioso chamados sinagogas. Qual que é o propósito da sinagoga? É manter a religião na ausência do templo. O templo não tem mais templo. Então temos que inventar alguma coisa que mantenha o povo coeso no ensino da lei, na prática religiosa, para que o povo não esqueça a sua tradição e a sua religião. Então a sinagoga, que vem do grego sinagogue, que significa reunião, tem uma função extremamente importante e a sinagoga vai permanecer existindo mesmo com a reconstrução do segundo templo com Zorobabel. Então, o Antigo Testamento desconhece tais lugares de adoração, uma vez que o templo ainda era o lugar por excelência para onde todos os judeus deveriam se dirigir para desempenhar todas as suas obrigações religiosas. Entretanto, com a destruição do templo, tais centros foram criados para que a lei fosse transmitida, estudada e incentivada à prática. Então, ó, daqui você já pode saber da onde vem essa história de sinagoga. Por que Jesus ia para a sinagoga e não ia para o templo? Né? Porque a sinagoga era como se fosse uma igreja. Era onde o pessoal ia, tinha a exposição da lei, tinha momento de compartilhamento, tinha tudo isso dentro da sinagoga. Decorrente desse primeiro fator, vemos a valorização da lei como tendo um valor superior aos sacrifícios e a todos os ofícios relacionados ao templo. Olha só que interessante. Aonde é que Deus fala que o sacrificar que o obedecer é melhor do que sacrificar? 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 600 anos, 800 anos antes da desgraça acontecer. Então, os judeus vão pensar o seguinte, olha, Deus destruiu o templo. Isso é porque a gente estava sacrificando de um jeito errado. Ah, então é porque existe um jeito melhor de se sacrificar a Deus. E como Deus já havia dito que obedecer é melhor do que sacrificar, então vamos valorizar o ensino da Torá. Vamos valorizar a lei de Moisés, porque o cumprimento da lei é superior aos sacrifícios.
Essa é a ideia que nós temos no judaísmo hoje. O judaísmo hoje faz sacrifício aonde? Não faz sacrifício, porque não tem templo. Os judeus estão doidos para construir o terceiro templo, né? Mas enquanto não chegar essa hora, o que o judeu vai priorizar? A prática da lei. Não se tratava, porém, da substituição do templo pela prática da lei, mas sim a valorização da observância dos preceitos da Torá como forma de manter a identidade religiosa judaica. Certo? Por fim, a terceira grande transformação que ocorreu dentro do judaísmo foi o estabelecimento do aramaico como língua corrente. O hebraico, antes falado pelos judeus na época anterior ao exílio, foi se perdendo com o contato da língua aramaica largamente utilizada pelos babilônicos. No momento do exílio, pessoal, né, quando os babilônicos estavam mandando em tudo e depois com os persas, a língua franca do Oriente era o aramaico, não era o hebraico. O hebraico só judeu falava. Acontece que quando os judeus foram desterrados e foram levados para o exílio, 70 anos, pessoal, 70 anos é uma vida. Em 70 anos você perde tudo, né? Perde até a língua que você sabe. Imagina, você vai para o exílio falando hebraico. Nasce o seu filho lá. Nasce o seu neto lá. O seu filho e o seu neto não vão falar mais hebraico, vão falar aramaico. Então o hebraico passa a ser utilizado apenas como uma língua de cunho religioso. E é por isso quando Esdras volta e lê a lei diante do povo, o Esdras precisa de tradutores dessa lei, porque o Esdras está lendo em hebraico e o povo não está entendendo hebraico. Então, os seus auxiliares estão explicando a lei, ou seja, traduzindo essa lei em aramaico para que o povo pudesse entender. Olha só que transformação. Para o judeu, a língua hebraica é um orgulho. Né? O judeu diz que antes de Deus criar o mundo, Deus criou a língua hebraica. Então é importante que é a língua hebraica para eles. Você imaginou a transformação que significa perder essa língua, né? E essa língua ser relegada apenas a um uso mais pontual, religioso? Né? Assim criou-se uma situação onde as pessoas falavam uma língua diferente da língua em que foi escrita a lei. E dentro desse contexto de modificação da própria língua falada dos judeus, viu-se a necessidade de pessoas instruídas na lei, como Esdras, por exemplo, a não somente lerem a lei para o povo, mas também interpretarem o significado real das palavras por meio da tradução. É daí que vem o movimento farisaico, que tem como grande patrono Esdras. Né? Os fariseus vão se espelhar em Esdras, nessa preocupação de direcionar o povo na lei. Né? Beleza. Até aqui, pessoal, alguma pergunta, dúvida? Né? Eu sei que a gente está indo numa pegada um pouquinho rápida, mas é porque é muito conteúdo mesmo, tá? Você já viu que são 40, 50 slides aí. Eu nem sei que slide eu tô, mas vamos lá. Se você tiver pergunta aí, pode fazer. Eu tô indo muito rápido, né? Se para vocês ficar melhor eu ir devagar, eu preciso que vocês me deem um toque, tá? Falem, não, tá muito rápido, um pouquinho devagar, ou tá bom, né? Alguém quer tecer algum comentário? O Paulo, tem uma pergunta a respeito, Uhum. a respeito de Israel. O Israel que a gente tem hoje, ele não pode ser considerado o Israel da Bíblia, ou sim? E seria, por exemplo, essa construção do terceiro templo, ela também tem a ver com a volta de Jesus e etc. Você poderia só dar um panorama a respeito disso? É uma pergunta muito interessante, porque, começando pelo fim, né, essa questão da importância do terceiro templo para a volta de Jesus depende, tá? Depende da tradição escatológica que você está se referindo. Para um amilenista como eu, não faz a menor diferença, porque a construção do templo não tem sentido dentro da cosmovisão aliancista, né? Jesus vai construir templo para quê? Para sacrificar o quê? Se ele já é o perfeito sacrifício. Então, mas para um pré-milenista, a construção do templo é decisivo, porque é com a construção do templo que vai se iniciar o reino milenar de Cristo. Então, depende da tradição escatológica a qual você se refere. Agora, considerar o Israel de hoje como sendo diretamente ligado ao Israel do Antigo Testamento, pode ser até em termos étnicos, tá? Mas, de novo, dependendo da tradição confessional que você tem, você entende Israel como
o mesmo povo e algo que Deus vai restaurar, ou você simplesmente considera que a igreja é o novo Israel, e que não tem mais Israel, povo de Deus, no sentido ético. Tem o Israel de Deus, que é o Israel formado por todos os crentes. Se for judeu, tem judeu, mas a etnicidade não é o ponto mais importante. Então, não tem uma pergunta direta, né? Depende muito de como você entende a narrativa bíblica, o seu posicionamento. Eu posso falar que, para mim, o Israel de hoje não vai ter nenhuma influência sobre os acontecimentos do futuro, né? E a questão do templo também é algo que é referência ao templo celestial, e não propriamente a um terceiro templo que vai ou não ser construído, enfim. Certinho? Entendi. Alguém tem... Beleza, Vitória. Alguém tem mais alguma dúvida? Ô Paulo, tá me ouvindo? Tô, Gustavo. É até um adendo da pergunta da nossa colega, que você falou que os judeus hoje eles não idolatram mais, né? Eles aprenderam com esse erro. Os judeus que moram lá em Israel, né, que eu nunca fui para lá, então eu não conheço, ou os judeus espalhados no mundo inteiro? Os judeus tem várias variações, né? Judeu é um negócio também, é que nem evangélico, tem de todas as denominações possíveis, é que nem quando Deus falou que iam ser que nem as estrelas do céu, ele estava certo, né? Porque cada estrela tem uma grandeza diferente. Mas o judaísmo no sentido geral, tá? Existe dentro do judaísmo elementos místicos, mas uma coisa é a interpretação mística que o judaísmo pode dar, e outra coisa é um judeu se curvar a ídolos, né? Ídolos propriamente ditos, né? Eles podem trazer misticismos para dentro do judaísmo, seria isso? E o judaísmo hoje é um judaísmo que tem muitas vertentes místicas, né? Tá. Beleza. Beleza, Gustavo, obrigado. Vamos continuar? Ascensão do Império Grego Macedônico, né? O Império Medo-Persa floresceu, dominando uma grande porção de terra que se estendia sobre o que hoje é o Oriente Médio. Entretanto, do outro lado do mar Mediterrâneo, as cidades-estado, as polis gregas, começaram a serem unificadas por Filipe II da Macedônia, e isso já no terceiro século antes de Cristo, e algo que vai ser concretizado aí por Alexandre o Grande, né? Que assume o trono no ano de 336, e de acordo com a profecia de Daniel, o bode peludo, né? Diz lá textualmente, o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei, né? Ele vai vencer o Dário III em 330 e vai estabelecer o seu império, que vai trazer influência direta sobre a vida dos judeus pelos próximos séculos. Tá? Então, olha só a extensão desse império. É um império gigantesco, né, que vai desde a Hélade, né, da Península Helênica, abocanhando aí o Egito, toda a região da Ásia Menor, né, Mesopotâmia, e para frente, né, para frente, e aonde ele para é na Índia, né, na Índia, onde hoje é o Paquistão. Então, a ascensão do Império Grego Macedônico. Depois de chegar às portas da Índia, Alexandre morre em 323, com apenas 33 anos de idade. Como seu filho, herdeiro natural ao trono, ainda nem havia nascido, seu império foi dividido entre os seus 4 generais mais importantes, chamados diádocos. Diádocos, né? Então, nós temos aí os 4 diádocos. O Império Grande é dividido em 4, né? O reino de Cassandro foi composto pela Macedônia, a maior parte da Grécia e partes da Trácia. Reino de Lisímaco inclui a Lídia, Jônia, Frígia e outras partes da atual Turquia. O reino de Seleuco I compreendia a atual Irã, Iraque, Síria e partes da Ásia Central. E o reino de Ptolomeu I incluiu o Egito e as regiões adjacentes. Para os fins da história judaica, Cassandro esquece, Lisímaco também esquece. O importante é falar do Seleuco e do Ptolomeu.
Porque o conflito, o barril de pólvora, vai acontecer no meio desses dois reinos que se estabelecem como divisão aí do Império Grego-Macedônico. Então, esse é o quadro geral, tá? Da divisão. Mas eu queria que vocês dessem um foco nesse mapa. Olha só, o azul é o reino dos Ptolomeus e o amarelo é o reino dos Seleucidas. E olha só, como era antigamente e como é hoje, nada há de novo debaixo do sol. A região da Palestina continua sendo um barril de pólvora na época de Jesus e na época de hoje também. Pode um negócio desse dar certo? Né? O amarelo com o azul, tudo misturado, você não sabe de quem é de quem. Esse negócio presta? Não presta. É justamente o conflito que vai acontecer, tendo como grande palco a Palestina, que é o território de Israel hoje. Então nós temos os Ptolomeus, o grande, né, o primeiro é o Ptolomeu I, Soter, né, o Ptolomeu, o Salvador. Nós temos o Seleuco I, que é o Nicator, ou Nicanor. O Nicanor quer dizer vencedor, né? Então, um é salvador e outro é vencedor, né? São muito humildes, né? Na sua forma de se autodenominar. Como que os judeus, então, vão se comportar nessa fase de helenização? Quando eu falo de helenização, pessoal, é o processo de difusão da cultura grega, do modus vivendi grego, né? Então, a grosso modo, 300 antes de Cristo até 300 depois de Cristo é o período da helenização. Então, o primeiro livro de Macabeus, no seu preâmbulo, aquilo que a gente leu, vai falar desse tipo de influência que a helenização teve sobre o povo de Israel. E o ponto importante é que o autor de 1 Macabeus culpa justamente esse processo histórico como fator de maldade sobre o mundo, né? E multiplicaram-se os males sobre a terra, por quê? Porque costumes estranhos, costumes dos gregos começaram a entrar dentro do judaísmo. Então, a respeito de todas as ações militares de Alexandre, o maior legado que ele deixou foi o processo de helenização. Aliás, não seria incorreto afirmar que a helenização foi um instrumento para a política imperialista da Grécia. A influência da cultura grega foi se espalhando por todos os domínios de Alexandre, até que os judeus, por diversas vezes, se viram em situações onde assimilaram vários aspectos da cultura grega, né? Então, é interessante porque lá na Judéia, né, vai ser construído ginásio de esporte. E ginásio de esporte é um negócio complicado para o padrão judaico, né? Por quê? Porque dentro do ginásio há as competições esportivas. E como que eram feitas as competições esportivas no contexto grego? Com homens nus, né? Era algo muito bizarro para um judeu. Outra coisa, isso foi até um grande... isso é uma das formas de explicar o grande conflito que, por exemplo, os Seleucidas tiveram com os judeus. A gente vai falar do Antíoco daqui a pouco, mas, por exemplo, né, com o perdão de várias irmãs que estão aqui, o padrão, eu já disse isso em vários lugares, mas isso é dado científico e histórico, tá? O padrão de beleza masculina era ter o pênis sem ser circuncidado, ou seja, ao natural, com o prepúcio. Esse era o padrão de beleza grega. Você vê isso em todo lugar onde se desenha homem pelado, na Grécia, né? O pênis dele está coberto. Esse é o padrão de beleza. Aí chega nos judeus, todos os judeus fazem circuncisão. Os gregos vão olhar para os judeus e vão achar os judeus feios, bizarros, fora do padrão de beleza da época. Então, há uma tentativa dos helenistas até de reverterem a circuncisão dos judeus, para que os judeus se enquadrem no padrão helênico e não mais no padrão judaico. É lógico que mexeu com circuncisão vai mexer com o brio dos judeus e vai dar uma confusão que a gente vai ver depois em aonde vai parar. Tá? Dentro dessa seara, é inegável a importância da propagação da língua grega como língua franca. Então, o aramaico deixa de ser a língua diplomática no mundo e a língua grega passa a ser a língua de comunicação do mundo. E é muito importante isso, porque é na língua grega que o Novo Testamento vai ser escrito. É para a língua grega que vai acontecer a primeira tradução
do Antigo Testamento, que é a tradução do grego do hebraico para o grego, que nós chamamos de Septuaginta. Opa! Então, para a história do povo judeu no período intertestamental, a dinastia Ptolomaica e Seleucida são as que merecem destaque, uma vez que foram as duas dinastias que disputaram a região da Palestina até a revolta dos Macabeus. Então vamos explorar rapidamente o domínio dos Ptolomeus. A dinastia dos Ptolomeus sobre a Palestina vai de 323 a 198 a.C., tá? Então, nesse período, os judeus desfrutaram de relativa tranquilidade política e liberdade religiosa. Os Ptolomeus eram um pouquinho mais abertos, eram mais flexíveis, tá? Cleópatra, né, a famosa, era da dinastia Ptolomaica, tá? Sob a liderança da casa da família de Tobias, começando por José, a quem foi confiado o ofício de coleta dos tributos da Judéia, os judeus experimentaram uma relativa prosperidade econômica e também abertura à cultura pagã. Levando em conta o relato de Flávio Joséfo, que é uma fonte importantíssima para nós conhecermos a história do povo judeu nessa época, parece que José implementou uma política de boa vizinhança que envolvia até um relacionamento cordial com os samaritanos. Então, nessa época dos Ptolomeus, está todo mundo vivendo em relativa paz, tá? Não tem muito estresse, está todo mundo no seu quadrado, coisa boa. O período de paz dos judeus terminou com a invasão da Palestina por Antíoco III do reino Seleucida. Então, os Seleucidas, eles do norte avançam para o sul e tomam a Palestina no ano de 198 a.C. E nesse tempo o eixo de poder se deslocou do sul para o norte, porque os reinos do Ptolomeus estavam no sul, baseado no Egito, e os Seleucidas na Síria. Então, eles descem para tomar a Palestina. Antíoco III, né, que já é do contexto Seleucida, manteve a política de tolerância para com os judeus até o fim da sua vida. Mas com o advento do seu sucessor, Seleuco IV, as coisas começaram a mudar drasticamente. Atingido por graves problemas no tesouro, Seleuco IV enviou agentes para confiscar uma parte dos tesouros do templo. Heliodoros, que foi enviado por Seleuco a Jerusalém, retornou sem sucesso devido à agitação dos judeus e pouco tempo depois assassinou Seleuco IV. Então, com essa morte, assume o trono no ano de 175 uma das figuras mais icônicas desse período, que é o Antíoco IV, cognominado de Epifânio. Tá? Então, os Seleucidas, eles invadiram a Judéia, mas eles invadiram com os bolsos meio furados, e para os Seleucidas terem um aumento de renda, né, no seu tesouro, eles começaram a pilhar todas as coisas dos judeus. E aí começa uma ideologia mesmo política no sentido de exterminar os judeus, ou o judaísmo. E isso vai entrar no seu ápice com o Epifânio IV, tá, o Antíoco IV. Então a gente vai ver o domínio dos Seleucidas. Agora, 168 a.C., Antíoco Epifânio ordenou a abolição do culto judaico no Templo de Jerusalém e a transformação do santuário em um templo pagão. Olha só que o que o Antíoco estava pensando é o seguinte: eu vou acabar na raiz os judeus. Eu vou destruir o templo e isso vai destruir com os judeus. Mas só que o Epifânio, ele tocou justamente onde ele não podia tocar, porque é o ponto mais sensível dos judeus mexer com o templo. Imaginou transformar o templo de Jerusalém num santuário a Zeus, o Zeus olímpico? Então, em 167, Antíoco Epifânio faz um sacrifício de um porco no altar pagão erguido por cima do grande altar do templo em Jerusalém e dedicou esse templo a Zeus. Então, o ápice do escárnio para um judeu é sacrificar um porco sobre o altar dos holocaustos do templo de Jerusalém. Você acha que os judeus ficaram felizes com isso? Os judeus ficaram pé da vida, pé de possessos, né? Ficaram pé da vida com os judeus. Né? Assim, ficaram assim num estado muito irados, né? Contra o Antíoco, que fez essa barbaridade, contra todos os dominadores.
E os eventos narrados nos livros de Macabeus descrevem a sucessão dos fatos desde a ameaça imposta por Antíoco IV até a tomada do poder pela família dos Macabeus. Macabeus significa martelo, né? Marreta, liderados primeiramente pelo sacerdote Matatias e os seus 5 filhos, entre os quais Judas Macabeus despontou como a liderança suprema. Finalmente, em 164 a.C., os Macabeus purificam o templo de Jerusalém após sucessivas vitórias sobre os seus dominadores. Isso daí nós vamos ver mais com detalhes amanhã, quando nós formos falar de Macabeus. Ok? Então aqui está uma efígie de uma moeda, né? E esse ser aí é o Antíoco Epifânio. Tá? Tá escrito na moeda, Rei Antíoco Divino Epifânio, né? Então tá aí, um personagem real da história. Então, você tem uma breve sintetização, né? Os Ptolomeus, por um breve tempo, até 198 a.C., dominam a Palestina. Os Seleucidas estão lá em cima, mas o Antíoco Epifânio vem e sacrifica Peppa Pig lá no altar lá de Jerusalém e causa aquele furdunço lá que ele cavou, na verdade, o próprio túmulo, né? Ele cavou o próprio túmulo porque isso não deu nada certo para ele. E depois aí, a Peppa foi, literalmente virou churrasquinho, né? Virou toucinho, virou panceta defumada aí. Com os Macabeus, há todo o levante dos Asmoneus. Os Asmoneus são os Macabeus, né? É a forma mais hebraica de se dirigir a eles, e temos aí um período de relativa independência. Tá? Então, a tomada do templo pelos Macabeus não significou a independência total da Judéia. Até 129 existiam guarnições militares seleucidas em Jerusalém, e em 152 Judas Macabeus assumiu o sumo sacerdócio, e a partir de então os sumos sacerdotes sempre foram escolhidos dentro da família dos Asmoneus, até 37 a.C., tá? Os outros eventos aí relacionados com os Macabeus nós vamos ver amanhã, tá bom? Então, sem estresse. Vamos dar um período de respiração aí, né? Porque falando nessa velocidade a gente vai ter um treco, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão relacionada ao que a gente acabou de falar? Podemos continuar? Então, bora, né? Vamos continuar. Finalmente, nós chegamos, depois desse amplo preâmbulo, né? Nós chegamos aí a, finalmente, tangenciarmos naquilo que é a definição inicial do que são os livros apócrifos, tá? Vamos para as definições. Os termos livros deuterocanônicos ou apócrifos do Antigo Testamento se referem aos documentos judaicos que foram escritos entre o 3º século a.C. e o 1º século depois de Cristo, quando foram incorporados à versão grega do Antigo Testamento, ou seja, a Septuaginta. Nós podemos chamar de deuterocanônicos, mas são mais os católicos que chamam de deuterocanônicos por considerar esses livros como livros canônicos de segunda ordem, né? Nós, os cristãos, chamamos de apócrifos, mas no sentido também de denegrir esse tipo de literatura, né? Fazendo uma diferenciação radical com a literatura canônica. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que quer dizer algo secreto, oculto, né? Seu uso dentro do cristianismo passou a significar algo falso, espúrio, herético. Então, quando nós falamos que é apócrifo, é algo que já cheira a enxofre, né? Já é associado ao Satanás. Por quê? Porque é a linguagem que os cristãos desenvolveram ao longo do tempo, né? Em ligar esses livros à heresia, ligar esses livros à maldição, né? Mas não necessariamente, tá? E esse é o objetivo do nosso curso, de desmistificar algo que tem que ser desmistificado, colocando a nossa visão como protestantes em relação a esse tipo de literatura. Desculpe. O Martin Goodman, que escreveu... Oi? Não é à toa que muitos pensam que ler os livros apócrifos é nada mais e nada menos que um pecado, né? Um terrível pecado. Não, mas isso daí é lenda urbana, né? Que é a percepção dos próprios crentes, né? Que fala que é apócrifo, né?
Vai que você lê e você sonha com o diabo, alguma coisa assim, né? Então, o Martin Goodman, que escreveu esse comentário muito bom, né, que é um comentário da Oxford sobre os livros apócrifos, ele vai dizer o seguinte: o termo apócrifo nunca fora usado na antiguidade para denotar o corpus separado dos livros diferentes que são impressos sob esse título em algumas bíblias modernas. O uso atual do termo foi popularizado por meio da prática dos acadêmicos protestantes durante a reforma de distinguir esses livros que eram padrão em bíblias católicas a partir dos escritos bíblicos canônicos. Ou seja, esse negócio de chamar os livros apócrifos de apócrifo é coisa de crente, né, pós-reforma, né, para meio que diferenciar esses livros da literatura canônica, tá? A palavra apócrifo é meio frio, né? Mas é apócrifo mesmo, né? Não tem nada de deuterocanônico, é apócrifo mesmo. Os livros apócrifos foram escritos por judeus que habitavam tanto a própria terra de Israel, onde é a território da Palestina, como por aqueles espalhados pela diáspora, ou seja, judeus que estavam na Antioquia da Síria, Alexandria do Egito e talvez na Pérsia. E essa literatura é prova da riqueza cultural desse povo e destaca que a interpretação dos livros canônicos do Antigo Testamento não era algo padronizado, e sim flexível a ponto de deixar os leitores de hoje até atônitos. Alguns originais foram possivelmente escritos em hebraico ou aramaico, mas a maioria foi escrita em grego koiné. Então, pessoal, quando nós falamos de hermenêutica e de interpretação da Bíblia, nós temos os cânones básicos, né? Nós temos as regras. A interpretação bíblica nos tempos de Jesus, nos tempos aí intertestamentais, era algo muito mais flexível do que é hoje. Então você vai ler muita coisa que você vai falar, não acredito que o cara interpretou isso dessa maneira. Mas eram padrões de interpretação mais alegóricas, mais literaristas, tinham várias escolas, tá? Não tinha apenas um jeito. Nunca existe apenas um jeito de se encarar a religião. Né? Existem jeitos variados, até porque a percepção humana em relação ao sagrado é uma percepção variada. Escritos em um determinado período histórico, particularmente para os judeus no pós-exílio, de grande agitação política e efervescência cultural sem precedente, esses livros, de acordo com David Silva, testemunham sobre o que significa permanecer fiel ao Deus de Israel durante os períodos tumultuosos da história. Em um mundo onde a influência grega estava corroendo as bases da fé e da própria nacionalidade dos judeus, os apócrifos revelam como os judeus responderam aos desafios impostos pelo seu tempo, no sentido de se manterem fiéis à Torá e à sua tradição. Por isso que é legal ler os apócrifos, porque nos apócrifos nós vemos como os judeus reagem às crises que eles estão vivendo. Às vezes eles reagem de forma correta, às vezes não, mas isso faz parte da curva de aprendizado, e a gente ganha muito em ver como que essas reações foram adotadas. A Sharon Pace vai dizer o seguinte: para os judeus, nenhum dos livros apócrifos é considerado canônico. Deu para entender? Judeu não considera livro apócrifo como livro canônico. Os católicos referem-se a essa coleção, como livros deuterocanônicos, ou seja, de segundo cânon. A Igreja Ortodoxa, ela reconhece esse tipo de literatura como anagnoskômena, né? Aquilo que é lido ou digno de leitura. Então, os ortodoxos têm uma visão também elevada da literatura apócrifa. Nas Bíblias católicas e ortodoxas, esses livros estão espalhados entre os livros do Antigo Testamento ou são encontrados em capítulos adicionais de livros canônicos. Pela razão de os apócrifos não serem considerados canônicos pelos protestantes, eles são ou omitidos na sua Bíblia impressa ou colocados em seções separadas. Visões a respeito dos apócrifos, então, nas diversas tradições, em pelo menos 3 tradições majoritárias do cristianismo, a saber, o catolicismo romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, o catolicismo oriental, ou também chamado catolicismo ortodoxo, e o protestantismo. Cada ramo vai ter uma concepção diferenciada dos apócrifos. Vamos começar pelo catolicismo romano, por ser o mais antigo e também por ser o mais numeroso.
A Igreja Católica Apostólica Romana reconheceu os apócrifos do Antigo Testamento como canônicos desde o final do século IV. Século IV não tinha protestante, né? Não tinha nem ortodoxo, porque a cisão, o grande cisma é 1054. Então, por muitos séculos, a Igreja do Senhor Jesus considerou os apócrifos como literatura canônica. E sendo essa a posição... Oi? Me perdoa aqui, só para isso aqui eu tô achando importante, não posso esquecer. Nessa época, em 393, você acha que já existia a Igreja Católica? Já. A Igreja já poderia ser considerada católica, apostólica romana? Já. Na verdade, não tem... A gente que chama só de católica apostólica, né? Porque romana não tem outra igreja para diferenciar-se da romana. É a igreja universal. É a única igreja que existe. Uma igreja capaz de ter uma organização de clero que capacita a convocação de concílio. O que é um concílio? É a reunião oficial e deliberativa da cúria romana, do clero, dos bispos, né? Então, há sim a Igreja Católica nesse momento. E a Igreja Católica é a Igreja universal, né? Todos eram católicos. Até a cisão da Reforma, todo mundo é considerado católico. Então, a partir do final do século IV, e o interessante é que a partir do século IV, consolida-se o cânon, né? Então, paralelo ao cânon oficial, há uma certa aceitação dos livros também apócrifos. Concílio de Hipona, 393. Cartago é importante, 419, porque em Cartago, em 419, fecha-se o cânon. Né? O cânon do Novo Testamento fecha. Não tem mais discussão. Né? Mas os apócrifos estão lá, participando da discussão. Né? Concílio Unido de Florença, 1442, e finalmente o Concílio de Trento, 1546. As pessoas falam assim, mas o Concílio de Trento aceitou os apócrifos porque era o concílio da Contra-Reforma. Não, isso é um grande mito. A Igreja Católica sempre considerou os apócrifos. Tá? Não, às vezes, como no mesmo patamar dos livros canônicos, mas ainda como livros de autoridade. Tá? Também continuou-se a... Oi? Só uma pergunta. Quando você fala do reconhecimento do cânon aqui da igreja, você está falando do cânon do Novo Testamento, né? Porque Isso. O cânon do Antigo já tinha sido formado, correto? A igreja já recebe o cânon veterotestamentário pronto do judaísmo. Sim, ok. Certo? Também continuou-se a transmissão dos textos de 3º e 4 Esdras e o Salmo 151 nas versões da Vulgata Latina. Então, isso é importante, o catolicismo não vai ter problema com os apócrifos e vai construir doutrina sobre os apócrifos, em cima de apócrifos, e a gente vai ver isso a partir da aula que vem. Catolicismo ortodoxo. Da mesma maneira, semelhante às decisões da Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa manteve, após o cisma de 1054, os apócrifos veterotestamentários como literatura canônica. Concílio de Jerusalém, Concílio de Constantinopla, ambos realizados a partir de 1672, adicionaram ao cânon do Antigo Testamento mais 2 livros. Né? Então, os ortodoxos têm mais livros ainda. Odes e 3ª Macabeus, tornando a lista canônica em 33 livros, tá? 33 é uma contagem hebraica, tá? Porque na contagem nossa são 39, mas na tradição hebraica vários livros estão juntos. Então, na tradição hebraica, os nossos 39 livros equivalem a 22 na listagem hebraica, tá? E por isso que dá uma lista de 33 dentro do catolicismo ortodoxo. E, finalmente, no protestantismo, os livros apócrifos do Antigo Testamento foram desde cedo considerados não canônicos. Isso foi algo muito embrionário, foi algo muito incipiente também dentro do processo da Reforma, embora muitas edições antigas e modernas das Bíblias protestantes tenham em seu corpo os livros apócrifos.
eles foram relegados à categoria de livros para edificação e conhecimento pessoal. As 3 principais confissões de fé do protestantismo histórico confirmam a exclusão dos apócrifos do cânon oficial. Vamos começar com o cânon, a confissão mais antiga, né, que é a confissão belga, 1562, que é a confissão oficial aí do luteranismo. Olha só o que diz. Nós distinguimos esses livros sagrados dos livros apócrifos, ou seja, o 3º e 4º livro de Esdras, o livro de Tobias, etc, 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 etc. Tá? Todos esses a igreja pode ler e tirar proveito deles, desde que eles concordem com os livros canônicos. Então, nós temos uma regra para a leitura. Leia até onde concorda com o cânon. Porém, eles estão longe de terem o poder e eficácia para que nós possamos, a partir deles, confirmar qualquer outro ponto da fé ou da religião cristã, e muito menos depreciar a autoridade dos outros livros sagrados. Então, os luteranos são gente boa, né? Pode ler, né? Pode ler, não tem problema ler para edificação pessoal, mas não vai ler na igreja, não faz doutrina em cima dela. E o que do apócrifo fugir, né, da teologia oficial, você deixa para fora, né? Você não considera. 39 artigos da religião, né? 1562 são os artigos aí, a confissão do anglicanismo da Igreja da Inglaterra. Os chamados comumente apócrifos não formam parte das escrituras canônicas e, portanto, não devem ser usadas para estabelecer doutrina alguma, nem devem ser lidos publicamente na igreja. Recebemos e contamos por canônicos todos os livros do Novo Testamento, segundo comumente são recebidos, etc, etc, etc. E os outros livros, como o de Jerônimo, a igreja os lê para exemplo de vida e instrução de costumes, mas não os aplica para estabelecer doutrina alguma. Essa é a posição anglicana. Posição calvinista de vertente presbiteriana escocesa. Confissão de fé de Westminster, 1646. O que os divinos de Westminster vão dizer? Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura, não são de autoridade da Igreja de Deus, nem de todo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Tem o uso quíntuplo de partículas negativas, negando qualquer possibilidade de uso devocional dessa literatura na igreja. Então, o mais, vamos dizer assim, ferrenho, né, combatedor dos apócrifos foi João Calvino. Calvino foi o que mais defendeu a questão dos apócrifos não fazerem parte do cânon bíblico. Vamos lá, pessoal, dá tempo aí de nós falarmos de 5 razões pelas quais não se aceita o cânon, né, não se aceita a literatura apócrifa dentro do cânon. Primeiro, nós temos o mais óbvio, incompatibilidade teológica. Então, os reformadores, a começar por Martinho Lutero, estavam comprometidos com uma interpretação teológica das escrituras que fosse diferente da católica. Nesse contexto, a literatura apócrifa e o uso que o catolicismo faz da mesma eram incompatíveis com as bandeiras teológicas levantadas a partir do século XVI, e ela deveria ser excluída do cânon do Antigo Testamento. Certo? Então, a Bíblia toda tem uma lógica teológica. E os apócrifos, eles são distoantes a isso, entendeu? Por isso que a gente exclui por incompatibilidade teológica, porque nós compreendemos que a Bíblia, ela tem que ser coerente. Ela tem uma coerência que é inerente a ela. Não pode ter coisa que nega pontos que estão presentes no próprio cânon. 2. Disputas canônicas pré-concílio de Trento, né, 1445 a 1463. Os reformadores tinham uma posição divergente da Igreja Católica com respeito à canonicidade dos livros apócrifos. Segundo Lutero, originalmente um monge agostiniano, o cânon defendido inicialmente por Jerônimo era preferível ao cânon de Agostinho. Então, essa é a história. Lutero era agostiniano, e o Agostinho defendeu um cânon que incluía os apócrifos.
Lutero, embora sendo agostiniano, optou pelo cânon de quem? Pelo cânon de São Jerônimo, que fez a Vulgata, que exclui os apócrifos como literatura inspirada. Tá? Outro motivo, ênfase nos estudos linguísticos da língua hebraica. A preferência dos reformadores ao texto hebraico em detrimento da versão grega ou da versão latina possibilitou a aproximação da tradição protestante à tradição rabínica com relação ao cânon do Antigo Testamento. Em suma, se os judeus não aceitam a literatura apócrifa, nós também não vamos aceitar. Por quê? Pelo simples fato de que considera-se cânon do Antigo Testamento todo que foi escrito em língua hebraica. Os apócrifos não foram escritos em língua hebraica, vieram depois, numa época de conturbação teológica muito grande. Então, até Malaquias, há a garantia, por testemunhas internas e externas ao texto, que o texto está fechado. E essa é a tradição judaica. Então, os protestantes, né, em toda aquela verve ad fontes, né, do Renascimento e do humanismo do século XVI, vão se ater à fonte do texto hebraico, e não da tradução latina e nem da tradução em grego. Por isso que há uma tendência do próprio movimento em não considerar a literatura apócrifa. Por quê? A literatura apócrifa não faz parte do texto original em hebraico. Quarto, evidências do Novo Testamento. Os apócrifos não poderiam ter o status de canonicidade por não serem citados nenhuma vez por Jesus ou pelos apóstolos. Daí conclui-se que o cânon hebraico seria o mesmo cânon da época de Jesus. Aliás, existem muitos poucos livros do Antigo Testamento que não são citados. Esther, por exemplo, não é citado nenhuma vez no Novo Testamento. Mas a falta de citação dos apócrifos depõe, eventualmente, para a sua falta de status canônico. Paulo, nesse ponto aí que você tocou, que Esther não é mencionado no Novo Testamento, e até tem uma polêmica, né, se ela é canônica ou não, né, alguns defendem que não, e Judas não cita o livro de Enoque, talvez, não? Judas cita o livro de Enoque como Paulo cita os filósofos gregos em Atos 17. Não é uma citação normativa, é uma citação que atende ao uso do autor naquela situação, naquela situação. E a citação de eventuais livros, Enoque nem apócrifo é um livro pseudoepigráfico, né? É um livro de status ainda menor na igreja. Mas por que Judas cita? Porque naquele trecho há contido uma verdade que mereceu ser citada. Então não é porque é um livro apócrifo ou pseudoepigráfico que é tudo mentira. Tem trechos que correspondem à verdade. O problema não é esse, o problema é a autoridade que esses textos têm e como a igreja, ao longo da sua tradição, no início, recebeu esses textos. Em nenhuma parte a igreja, nem no Ocidente nem no Oriente, recebeu os documentos apócrifos como escritura sagrada. Por quê? Porque a tradição da igreja incipiente estava muito mais ligada à própria tradição judaica, que de alguma maneira colocava barreira ao uso desse tipo de literatura. Certo? Certo. E o último ponto é o princípio da... Agora, ô Paulo, Oi. a didaquia não seria um testemunho de que, para parte dos cristãos, esses livros apócrifos não teriam um peso canônico, talvez? O problema é que a própria didaquia nunca se considerou ser uma literatura canônica. Então, existem literaturas de apoio. Uma coisa é ser literatura de apoio, é ser uma literatura de instrução, de ensino. Outra coisa é uma literatura normativa à fé. Tá? O quinto princípio, para nós encerrarmos a aula, é o princípio da autoatestação. O que é isso? Baseado nessa premissa, os livros apócrifos deveriam ser excluídos do cânon do Antigo Testamento, uma vez que tais obras não teriam a atestação, ou seja, o apoio teológico de nenhum outro livro canônico. Então está muito relacionado com a questão da distoância
teológica que os livros apócrifos nos Essa apresentam. essa destoância dos livros apócrifos seria, não sei, a não citação da vinda de Jesus ou algo do tipo? Não, nós estamos falando do Antigo Testamento, então Jesus não está na parada ainda. Mas são elementos doutrinários ou que são expostos que são, no mínimo, diferentes. Por exemplo, Macabeus vai falar na questão de sacrificar-se aos mortos. E daí que vem a prática católica de fazer missa aos mortos, porque a missa é um sacrifício. Aonde no Antigo Testamento existe precedente para isso? Em nenhum lugar. Esse que é o grande ponto. Livro de Tobias. O livro de Tobias vai falar que a esmola tem valor redentivo, ou seja, equivale ao sacrifício. Aonde no Antigo Testamento isso vai ser afirmado? Então, existem coisas que são ventiladas nessa literatura que são interpretações posteriores de judeus que viviam numa época helenista, que não necessariamente refletem a interpretação judaica raiz, entendeu? Judaica de verdade. Entendi, perfeito. Obrigado. Nada. Então aí temos aí uma tabelinha para você ver aí em casa, nós não vamos gastar tempo nela. E fica aí o convite para a nossa aula amanhã, 1ª e 2ª Macabeus. Se você puder ler 1ª e 2ª Macabeus, leia. Se for para escolher um só, 1ª Macabeus. Certinho? Amanhã, às 21 horas. Pessoal, foi rapidão, né? Foi pauleira de informação. Espero que pelo menos tenha sobrado algo aí em vocês. Por favor, voltem no conteúdo, dá uma olhadinha novamente nos slides. E eu queria saber se alguém tem alguma consideração final para fazer, para nós podermos encaminhar para o final dessa aula. Ô, Paulo, foi top demais, viu? Obrigado, tô Genaro. falando pra todo mundo aí. Valeu, você sempre é muito generoso. Ô, Paulo, desculpa a minha ignorância, né? Você falou que Enoque é um pseudoepígrafo. O que seria isso? Pseudoepígrafo é um livro de falsa autoria, né? É um livro escrito atribuindo a autoria a um herói bíblico, no caso Enoque, mas não foi o Enoque que escreveu, né? Pseudepigráfico, o livro de Enoque foi escrito no período muito mais posterior do que o Enoque histórico. Então o pessoal dava o nome de personagens bíblicos até para legitimar, né? Para que o livro fosse lido mesmo, né? É que nem eu escrever um livro e colocar o nome do N.T. Wright, ou do John Piper, ou do C.S. Lewis, né? Eu estaria fazendo um exercício de pseudepigrafia. Eu seria lido, mas não seria ele, seria eu, né? Eu estaria travestido dele. Mas, Paulo, Perfeito. Então, o livro, esses pseudepígrafos devem ser, no caso, totalmente descartáveis por não terem informações verdadeiras, ou eles carregam informações verdadeiras com, no caso, uma autoria falsa? Tem de tudo um pouco, viu? Tem o extremo de cá e tem o extremo de lá. Então, a nível canônico não é reconhecido mesmo, mas a nível acadêmico é uma fonte muito valiosa de informação. Entendi. Certo, pessoal? Então é isso. Agora, ô Paulo, na época tinha alguém que engolia? Que, tipo assim, foi o Enoque que escreveu? Tinha alguém ou todo mundo sabia que... Tinha. Se tem alguém, se foi publicado é porque sempre tem alguém que lê. Né? Então, tem gente que acredita em Papai Noel, não vai acreditar em Enoque por quê, não é verdade? Então, sempre tem. E é por isso que era escrito, né? Beleza, pessoal? Muito obrigado por hoje. Eu gostaria de fazer uma oração para encerrar nossa aula, para despedir todo mundo aí na paz do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, glorificamos o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade muito preciosa de estar com irmãos preciosos, compartilhando um conteúdo tão importante para a compreensão da tua palavra. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos aproveitar o máximo. Dá-nos hoje uma boa noite de descanso, para que amanhã possamos ter vigor para servir o Senhor, aonde o Senhor nos chamou para servir,
e guarda-nos no nosso coração até a noite de amanhã, para nós juntos podermos aproveitar dessa segunda aula. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Foi um prazer ter vocês nessa primeira aula. Espero não ter espantado alguém. Espero que você volte amanhã. Até porque você já pagou o curso. Você tem que voltar amanhã para nós aproveitarmos aí até o final e você sair depois dessas 2 semanas expert em literatura apócrifa. Deus te abençoe e até amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.